Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Lopes, o seu fonoaudiólogo, e o assunto de hoje é gagueira. Muitas pessoas acreditam que a gagueira pode ser um problema de hábito, de fala, até mesmo psicológico. Então, o que eu vou esclarecer agora é que a gagueira pode ter três causas. A primeira que eu quero conversar com você é a gagueira do desenvolvimento. É aquela criança que está aprendendo a falar e aí começou a gaguejar. Isso é muito comum. O que pode diferenciar a gagueira do desenvolvimento para a gagueira real é que a do desenvolvimento tem que parar com 5 anos de idade. Ela não pode prosseguir. Depois que a criança conseguiu falar todos os sonzinhos, aprender todos os sonzinhos da nossa língua, é para essa gagueira ir embora. Inclusive, muitas pessoas falam: eu gaguejei quando eu era menor, eu comecei a repetir as palavrinhas quando eu era mais novo, mas depois eu parei. Provável ser gagueira do desenvolvimento. A segunda gagueira que podemos conversar é a psicogênica, que a origem é psicológica. A pessoa passou por algum trauma ou até mesmo uma situação muito marcante e a partir daquele dia houve um efeito de somatização no corpo que levou à gagueira. Uma característica que a gente chama de pessoas que pegam um modelo vocal incorreto. Às vezes ele se espelha numa pessoa e a partir disso começa psicologicamente, sem raciocinar, sem consciência sobre isso, falar igual àquela pessoa. Isso acontece na gagueira? Acontece. Uma vez, uma criança viajou para Goiânia e teve umas férias maravilhosas. Quando voltou gaguejando. Aí eu perguntei assim para a mãe: o que aconteceu, tal? Aí ela disse: foi para Goiânia, foi maravilhoso, voltou gaguejando. Eu falei: mas ela conheceu alguém lá? Ah, conheceu uma moça maravilhosa que brincou com ela e fez de tudo. E aí, essa moça gaguejava? Douglas, essa moça gaguejava demais. Então, a partir dela, a referência vocal daquela criança, ela era a experiência que ela teve com aquela moça. E ficou marcado. Trouxe aí um registro psicológico para desenvolver a gagueira. Agora, a gagueira real, a gente fala que é a gagueira genética ou a gagueira congênita. Essa acontece no cérebro. Então, devido a uma interação de uma substância chamada dopamina, as áreas de Broca, de Wernicke, núcleos da base, são áreas que trabalham na programação motora e na programação do que se vai falar na hora de se expressar. Então, por causa dessa dificuldade de interação dessa substância no cérebro, a pessoa gagueja. Isso acontece do lado do hemisfério esquerdo do cérebro. Então, as habilidades de fala de uma pessoa relacionadas ao hemisfério direito do cérebro, a pessoa não vai gaguejar. Exemplo: quando ela canta, ela não gagueja. Quando ela fala em grupo, quando faz fala automática, que é contagem de números, meses do ano, nada disso a pessoa gagueja. Agora, fala assim: como é que foi aquela viagem? Conta para mim o que aconteceu na escola hoje. Isso já é uma fala espontânea do hemisfério esquerdo. Logo, a pessoa começa a gaguejar e gaguejar bastante. Então, o fonoaudiólogo faz algumas provas para identificar se é a gagueira do desenvolvimento, a gagueira psicogênica ou a gagueira congênita genética de causa cerebral, entendeu? A gagueira do desenvolvimento e a psicogênica, elas têm tratamento e logo se resolvem, especialmente a do desenvolvimento. A psicogênica é importante que não somente o fonoaudiólogo vai atuar, mas muitas das vezes a atuação de um colega psicólogo, porque com as estratégias de terapia ele controla a gagueira, mas com o psicólogo a gente vai descobrir a causa, aonde que aconteceu o início dessa gagueira e tratar isso na pessoa para ela não somatizar isso em outra função do corpo. Já a gagueira congênita, ela não tem cura, ela tem controle. Então, a pessoa usando as estratégias de terapia, ela vai conseguir controlar a sua gagueira numa entrevista de trabalho,
vai controlar a sua gagueira na gravação de um vídeo no YouTube, vai controlar a gagueira numa cerimônia importante que tem que falar em público. Isso deve ser pensado na hora do tratamento da gagueira e trazer a consciência dessa pessoa para o tratamento da gagueira. Eu espero que tenha te ajudado bastante. Busque mais os nossos vídeos aqui nas redes sociais, no YouTube, e nunca se esqueça, eu sou Douglas Lopes, o seu fonoaudiólogo.